Enquanto vocês vão preparando, eu quero ler um versículo que está em Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nesse capítulo, Jesus estava falando, não vale de nada você se preocupar com as coisas, será que vai faltar, será que não? Mas ele fala, busque primeiro o meu reino em primeiro lugar, e tudo mais eu suprirei sobre vocês. Então, que nessa manhã você possa viver isso, que você possa priorizar o Senhor, que você possa mostrar a Ele que a sua confiança está nele, e eu creio que você passará por todas as batalhas vitoriosas, e o Senhor suprirá tudo em sua vida. Amém? Senhor Jesus, eu estou aqui com meus irmãos, e nesse momento, antes de tudo, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é um Deus que provê, o Senhor é um Deus que supre, o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que olha para seus filhos e vê a necessidade dele, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, e hoje, meu Pai, nós queremos entregar a Ti a nossa oferta, uma oferta, Pai, mostrando, Pai, que o Senhor é a nossa prioridade, que nós não vemos primeiro se vai faltar, não. Nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e deixamos todos os restos em Tuas mãos, Pai. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos, Pai, que o Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que nos guarda. Por isso, hoje nós entregamos nossas ofertas de todo o coração. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha honrar a vida dos Seus filhos, honrar, meu Pai, as sementes aqui plantadas, que eles possam colher a 30, a 60 e a 100 por um. E eu oro, meu Pai, para que eles possam viver o melhor dessa terra, meu Pai. Assim nós queremos Te louvar e Te engrandecer e entregar nossas ofertas a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, povo do avivamento. Aú! Gente, até agora nós estamos recebendo os relatórios, recebendo os comentários, os testemunhos da montanha que homens subiram. E nós temos aqui alguns homens que subiram. Olha lá, o homem veio até fardado, é isso aí. Não é Moisés? Moisés, o Tiago e o Cauã. Cadê o Cauã? Está aí, Cauã? Cauã não veio? E o Cauã. Mas você que não subiu e você que não foi lá na recepção, nós temos um vídeo. O vídeo está pronto aí, Massui? Está pronto, Massui, o vídeo? O Massui, gente, quero aqui, vamos aplaudir a vida do Massui? É porque o Massui, ele é muito pressionado. Pressão total. Né? E o desafio dele fazer o vídeo, fora as pressões, as fotos. Eu quero aqui, Massui, dizer que a pressão não acabou ainda não. Você tem trabalho, tanto é que... Oi? Então, tem trabalho do legendário e da igreja local, viu, Massui? Não esqueci, não. Eu só estou aqui dando honra, porque depois eu quero conversar com você lá na minha sala. Estou brincando, gente. E eu estou muito feliz aquilo que Deus fez, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos. Nós tivemos a alegria de passar lá 2 japoneses, da qual foi muito difícil no primeiro dia, no segundo dia, mas depois veio a revelação da parte de Deus, e ele, não só ele,
mas toda ali, a gente chama ali de manada, a coluna, ou todos aqueles que estavam participando, mudou a atmosfera. Eu chorei muito, eu dei muita risada. Eu só lembrava do Tuan, porque eu tenho que contar algumas coisas que aconteceu, Tuan. E a gente vai rir demais. E eu quero, antes de chamar eles, para eles contarem aquilo que aconteceu de Deus, aquilo que eles foram ministrados, eu queria com vocês aqui ver um vídeo preparado aqui com muito carinho, com amor, com cuidado, um trabalho registrado aqui, para a gente imaginar mais ou menos como que foi o top. Porque eu sei, Ricardo, você vai ver o vídeo, vai imaginar, mas não tem nem como explicar. Então vamos ver o vídeo? Eu quero dizer que será os 4 melhores dias da sua vida. Não deixem esta oportunidade passar. Você está aqui num top chamado Caminho do Guerreiro. Guerreie, meu irmão. Rápido, rápido! Vamos! É a nossa responsabilidade. Cada homem, cada família ali representada está sob a nossa responsabilidade. Olha pra frente, participante! Vamos! Mantenha a honra da sua família. Ações! Glória a Deus, vambora, galera. Se orar por mão da frente, a mochila fica mais leve. É com os joelhos no chão que lutamos pela nossa família. Olha a posição de vocês. Quantas vezes você ficou nessa posição pela sua esposa, pelos seus filhos? Quantas madrugadas colocou os seus joelhos no chão e chorou pela sua família, clamou pelos seus filhos?
妻との関係がよくありませんでした。そして1歳8ヶ月になる娘との時間もうまく取れませんでした。愛情を求めすぎて、そして自分が愛情を相手に与えられなくなりました。で、ここに来るきっかけはレジェンダリオスのカイトが最後になんとか家族と向き合うために行ってみないかっていうふうに言ってくれて、で来てみて皆さんの愛情をたくさん受けて、愛情っていうのは感じるもので、そして与えるものだっていうふうに今強く思ってます。僕は宗教とかキリストとかではないので、そういったところで最初は壁をすごく感じてたんですけど、皆さんがその壁をなくしてくれました。なので絶対にこのトライを成功させて、さらに強い男になって家族のもとへ帰りたいと思います。ありがとうございました。Obrigado. Aleluia! Você pode dar um aplauso forte para Jesus. Oh, Deus! É por isso que a gente sobe a montanha. Eu estou muito feliz. Eu acredito que todos estar com um sentimento de missão cumprida. Todos aqueles que participaram, serviram diretamente, indiretamente. E eu quero rapidamente aqui chamar. Vem, Tiago. Vem aqui, só fala assim um pouquinho. Fala aqui rapidinho. Já vem aqui também, Moisés. Não tem como não chorar, gente. Shalom, família. Esse top para mim foi maravilhoso. E assim, desde o primeiro top que teve em agosto, eu não consegui passar por alguns motivos, né? Questão de trabalho, financeiro. E no segundo, no 13/12 agora, eu falei, eu vou passar, né? Aí começaram as guerras, as lutas, né, as dificuldades. E assim chegou um tempo que eu coloquei em oração, só que eu não conseguia ver resposta, né? Até mesmo comigo, tinha uma guerra comigo, eu pensava, poxa, não vai vir ninguém da igreja vir me cobrar, né? O pastor não vai me cobrar, meu líder não vai vir me cobrar, e aí vai, não vai, vai, não vai. E eu estava sem resposta. Aí eu falei, eu preciso orar mais. Aí eu comecei a orar, comecei um jejum. E nesse tempo eu creio que ali eu tive 2 sinais. Que um foi assim que eu estava no momento de oração. Aí no dia seguinte o Caio chegou da escola. Ele nunca assim tinha ouvido falar do Legendários assim, como está sendo falado agora, né? Dentro de casa, tudo. E ele chegou com um papel e falou, papai, desenhei para você. Aí era o desenho do homem, do bonequinho subindo a montanha. Tinha a bandeirinha do Legendário, estava certinho, igualzinho. O bonequinho dentro da bandeirinha, tudo. Tinha um código em cima assim, que seria, acredito eu que seja o número, né, de cada legendário. Aí, naquele momento, eu falei, obrigado, Senhor. E continuei orando. E teve uma noite que eu tive um sonho.
eu acordei assustado, eu senti alguma coisa querendo me acordar, e nesse sonho eu estava olhando para um jardim, e nesse jardim tinha uma luz muito forte, né? Dizendo: eu estou contigo, meu filho. E eu falei: não, eu vou subir, a resposta está aqui. E mesmo assim, continuaram-se as guerras, né? Minha inscrição foi feita praticamente na última semana. Eu mandei mensagem para o pastor, falei: pastor, eu acho que não vai dar, eu tive uma surpresa no meu salário essa semana, tal. Aí o pastor respondeu: aí, Shalom, Tiago, bom dia, fica tranquilo que vai dar tudo certo, a gente crê. Aí amém. Aí finalizamos a minha inscrição na última semana, e subi na montanha já na primeira noite, né? Depois de um certo tempo eu falava: cara, é isso mesmo? O que eu estou fazendo aqui? A carne já começou a gritar. Aí eu falei: não tem como voltar, né? Porque acho que a caminhada até em casa é longa, né? Com uma mochila pesada ainda nas costas. Falei: eu vou encarar. E eu fui. Falei: vai ser fácil. Fui com as minhas próprias pernas, meus próprios braços. Fui lutando. E chegou uma hora que não deu mais. Eu falei: Senhor, eu me rendo. Senhor, aqui nessa montanha eu não vou conseguir. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu não vou retornar para minha casa, para minha família. Me ajuda. Daquele momento em diante, veio uma força sobrenatural e me deu força para continuar na caminhada na montanha. E teve um detalhe que aconteceu. Assim, eu sempre tive dificuldade de orar na frente dos outros, né? Eu travo, eu gaguejo, né? Não vem. E na primeira noite já teve irmão da família que estourou a bolsa dele. E a gente já teve que começar a revezar para carregar. Aí, quando chegou a vez do irmão da frente, ele também já estava bem, na primeira noite já estava bem arriado. E ele colocou a bolsa, e eu olhei e falei: esse cara não vai aguentar. E eu comecei a orar. Comecei a orar em voz alta. A oração começou a vir e começou a sair. E ele foi. Aí chegou um momento que teve uma parada. Ele chegou para mim: irmão, obrigado. A sua oração me fortaleceu. Eu consegui vencer minha montanha até aqui, se não fosse tua oração. E, assim, teve o momento chave para mim. Teve uma ministração lá, porque eu, perante a minha família, eu estava sendo muito omisso com responsabilidades. Como mostrou aqui no vídeo o pastor Jacob falando, quando que você ficou de joelho pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua família? E eu estava sendo omisso nisso. E nesse momento eu aprendi, eu escutei o Senhor falando comigo, dizendo tudo o que eu tinha que fazer. E eu recebi, e eu creio que ali Deus me transformou, me fez mais forte. E teve mais um momento também na montanha. A gente estava num tempo de louvor. E, assim, eu gosto muito de louvor. E, assim, tem um louvor que já faz um tempo que eu sempre, quando eu vou orar, vou fazer minha devocional, eu coloco ele. Eu não imaginava que esse louvor ia tocar na montanha. Aí eu não aguentei, eu me quebrantei. Eu estava ali colocando tudo diante do Senhor. E nesse momento eu senti um braço no meu ombro, me oferecendo um abraço. Era o Senhor, pastor. Aquele momento me consolidou. E eu louvo a Deus por isso.
E depois desse tempo, desse momento, a gente voltou, cada um foi descansar, e eu voltei a dormir, e eu tive um outro sonho. Eu sonhei com o mesmo jardim, antes de subir a montanha, e nesse jardim tinha uma luz muito forte. Só que nesse jardim eu via, eu, a Patrícia e o Caio, feliz, sorrindo. Aleluia. Aleluia. Falei, obrigado, Senhor. Amor, a partir de hoje a nossa casa não vai ter mais choro. Oh, Deus. Se houver, vai ser de alegria. Em nome de Aleluia, Jesus. que assim seja, Deus. Quero agradecer a todos os irmãos aqui pelas orações, as esposas que oraram por nós nesse tempo. Muito obrigado, pastor. Obrigado por não ter desistido de mim. Lá em Lucas 15 está escrito: o bom pastor, ele não abandona suas ovelhas, ele deixa as 99 guardadas para buscar a que ficou para trás. Obrigado. Eu louvo a Deus pela sua vida, amo sua família. E estamos juntos, conte comigo. Amém. No ministério, Toyohashi. Eita! Deus abençoe. Aleluia. Bom, acho que é a minha vez agora. Mais um pouco não consigo falar, só chorando aqui com o Thiago. Bom, eu sou legendário 145, 337. Aú. Bom, eu fui de livre espontânea pressão. Na verdade, quando chegamos ali já para... A irmã André levou a gente. O Cauã não está aí, né? Você precisa ver o Cauã. Você olha ele aqui e pensa que é um garoto, né? É um grande guerreiro. É um gladiador que ajudou bastante lá, nossa, demais mesmo. E quando chegamos ali, nós ficamos ali para pegar o ônibus, fazer o check-in ali. Quando foi para descer, eu já falei, cara, eu tenho que ir embora. Quando chegamos ali, que ele chamou a gente, eu falei, aumentou a vontade de ir embora. Quando subimos no ônibus, aumentou mais um pouco a ira, a vontade de ir embora. Quando chegamos na montanha, no momento lá, falei, tem que ir embora mesmo. Quando ele falou, vamos subir, eu tive a certeza que eu tinha que voltar. O problema é que, quando chegou lá, o pastor Jacob, a gente estava a família reunida, ele falou, quem quer ser líder aqui? Eu já me afastei, escondi ali, fiquei de boa. Aí um irmão lá, acho que ele é boliviano, ele falou, eu quero ser. Eu falei, recebe, glória a Deus, aleluia. Aí o Jacob olhou assim e falou, vai ser você, o capitão. Eu falei, cara, não pode ser isso. Aí olhou para o outro lá, o mais fera da equipe, o subcapitão, é um colega, um amigo, um irmão lá de Fuji, garotão. E eu não vou ser hipócrita de falar mentira. Nos 2 primeiros dias, eu diria ali no um dia e meio, mais ou menos, eu venci tudo aquilo ali, no ódio, na ira. Cara, o Espírito tinha hora que ele saía de mim, aí ele voltava de novo, e a carne ali. Gente, é difícil. Aí, imagina eu como capitão, uma família, só tinha o Cauã ali, que era da gente aqui, e tinha o outro lá também de Fuji, mas as outras pessoas eu conhecia, mas graças a Deus, nossa equipe era muito legal. E ele falou muito teve muitos sonhos, eu não tive sonho, eu tive pesadelos. Eu acho que ele conseguiu dormir, eu não dormi. Só teve uma pessoa lá, um capitão da família 4, que dormiu muito bem, porque ele roncava tanto que ninguém dormiu. Então, assim, eu nunca louvei tanto na minha vida, eu nunca adorei tanto na minha vida, eu nunca orei tanto na minha vida, eu nunca intercedi tanto na minha vida, tanto por mim como para os outros. Eu só ouvia, ora, capitão, só foi para você, ora, capitão, olha sua família, capitão.
Ô, capitão, eu estou sem força. Ora, capitão. Então, gente, é uma benção. E aí, se eu vou falar tudo, né, vai demorar muito, e são muitos tópicos, muitos flashes. Mas, assim, depois do segundo dia ali, ele falou de um lugar lá que a gente teve uma adoração lá, que realmente, antes de a gente ir para lá, um irmão tinha... E teve um irmão também, né, o mais levinho da nossa família, tinha que carregar ele, a mochila dele, e, enfim, nós tivemos que levar ele a trilha toda praticamente, né? Nós não, né, o pessoal, que eu só dava ordem, né? Faz isso, faz aquilo, você pega, você tira, e reveza, aí eu ia pegar o cara e falou, capitão não tem que carregar nada, o capitão que tem que carregar é a família, carregar nas mochilas, tá bom. E eu muito cobra, muito cobra. Cara, enfim, depois a gente teve uma de oração, eu lembro com os japoneses lá, depois a gente foi para esse lugar onde a gente adorou muito o Senhor lá, foi muito bom, um poder muito grande do Espírito Santo ali, um derramamento muito grande mesmo. Mas assim, cara, enfim, a minha experiência, eu não posso dizer para você assim, cara, eu senti isso, fiz isso, aconteceu assim. Eu acho que aos poucos eu ainda estou compreendendo, entendendo o que aconteceu ali. Mas assim, eu aprendi muito sobre família, né? Que família não se abandona, realmente, como ele estava falando. O tempo que você tem que de joelho para sua família, que orar para sua família, você interceder para sua família. E eu sei que como marido, como esposo, como pai, né, como irmão também, né, eu tenho muitas falhas, mas assim, aprendi muita coisa ali que eu acho que aos poucos aí eu vou melhorando. E enfim, uma coisa que Deus falou muito forte comigo no horário do louvor lá, onde estava adorando lá, mas olha, foi muito, um poder muito grande do Espírito ali dentro, entre todo mundo, famílias reunidas, povo chorando, se abraçando, foi muito demais, você via a glória do Senhor ali. Eu creio sim que, inclusive quando a gente estava andando lá, um irmão falou assim, cara, tem um monte de gente de branco assim, que fica à volta de nós, né? Falei, mano, não tem ninguém de branco aqui, cara. Ninguém, só o pessoal todo de preto aqui, né? Então, eu creio que, de repente, o irmão tem uma visão aberta, e eu creio também que, o tempo todo, tinha anjos em volta da gente. Eu tenho certeza que você caminhando ali, ao lado, tem anjos de espada na mão, realmente, porque é muito, gente. Aquele louvor, aquela oração, aquele ecoa naqueles precipícios, assim, sabe? É incrível, nunca vi igual. Então, muito aprendizado eu tive ali. Um deles que seria, quando eu estava adorando, pulando lá, Deus falou comigo, falou, quando você estava lá com a mochila nas costas, fazendo um grande sacrifício, você reclamava de estar orando, e agora que você está leve aqui, você quer ficar orando? Não, então, não é você sacrificar, você orar, buscar a Deus, com o sacrifício realmente do seu corpo, realmente com o sacrifício das suas forças, né? E aprendi também que não tem esse negócio de você estar cansado e não vou orar, porque muitas vezes chega em casa, ou você vai dormir, ou, eu não vou ler a Bíblia, eu estou cansado, não vou orar que eu estou cansado, não vou louvar que hoje eu não estou legal. Não, cara, não importa. Você está cansado, louve. Você está com raiva, louve. Você está com ódio, louve, cara, o tempo todo orando, porque é na oração que você realmente encontra aquilo que você tanto busca aí, de repente, né, no dia a dia, assim, você não consegue encontrar uma oração, você vai encontrar. Eu quero agradecer a minha esposa, né, que ficou o tempo todo também orando, intercedendo pela gente, e todas as esposas que oraram, que ficaram intercedendo pelos nossos pastores. Agradeço muito o pastora Carol, pastor Ricardo, os meus líderes, né, que sempre dão aquela forte pressão ali, vai, você tem que ir. E eu agradeço a todos os irmãos, né, que ficaram jejuando também, tá? E é isso aí, eu não vou falar mais, que eu não acabo contando tudo para vocês aqui, daí fica difícil. Amém? Então foi isso aí. Eu já quero convidar você, oficialmente, o top 1412, dia 30 de abril, 1, 2 e 3 de maio, Bushido, o caminho do guerreiro. Amém? Aleluia! Dito isso, pega a sua Bíblia, fique de pé no seu lugar, Mateus capítulo 14.
Ô Mel, vamos deixar para o final, vamos cantar no final? Eu tenho aqui 15 minutos para ministrar. Não coloca o tempo para mim não, pelo menos eu tenho a justificativa depois, o argumento, né? Ah, eu não vi. Capítulo 14. Hoje eu quero falar sobre consolidando a minha fé. Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus, capítulo 14, verso 22. Coloca aqui para mim, volta um pouquinho, capítulo 8, versículo 23, mas vocês deixam a sua Bíblia aberta, 14, 22, 8, 23. Olha aqui no telão. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Só o versículo 23. E entrando ele no barco, ele quem? Quem que entrou no barco? Mas quem que entrou no barco? Versículo 22, na sua Bíblia, que você abriu. A minha versão diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Pode se sentar. Dois textos, dois momentos, o mesmo ambiente, o mar, que na verdade é um grande lago, o barco. No primeiro texto, Jesus, ele entra no barco e logo em seguida os seus discípulos entram, porque os seus discípulos estavam seguindo Jesus e seguia Jesus no seu ministério. E quando Jesus chamou os seus discípulos para caminhar com ele, primeiro foi um chamado, mas depois um desafio. A Bíblia chama Jesus de mestre, de rabino, porque ele veio para ensinar. Um dos grandes ministérios que Jesus tinha era o ensino. Aquilo que ele aprendeu do Pai, ele ensinou a multidão, ensinava as multidões, como também ensinava os seus discípulos, e muitas vezes revelava aquilo que era mistério. Quando Jesus entra no barco e chama os seus discípulos a entrarem, Jesus estava ali em um momento para ensiná-los sobre a fé. Todo mundo sabe que no meio dessa viagem, nessa primeira viagem, houve-se uma tempestade da qual Jesus estava dormindo na proa do barco e os seus discípulos com medo acorda Jesus no meio da tempestade, no meio da noite, acorda, creio eu, sacudindo e eles dizendo: Senhor, tu não importa que a gente pereça. E Jesus fala algo para ele: ei, cadê a fé de vocês? Ele levanta, repreende o vento, repreende o mar, houve aquela bonança e os discípulos ficam maravilhados com aquilo que eles viram. Só que agora, nesse mesmo cenário,
Agora Jesus coloca os seus discípulos dentro do barco. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 22. E ordenou Jesus. Se você mudar a versão, vai dizer e compeliu. Outras versões vai dizer assim, Jesus insistiu que ele entrasse no barco. Você que estuda, você que prepara a mensagem, discipulado, hoje existe uma ferramenta e você precisa, no seu estudo, buscar o sentido na palavra original. Porque você pode meditar sim com o texto, mas quando você vai ler, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, quando você vai buscar a palavra no seu sentido original, você vai descobrir que é muito mais daquilo que você pensa e muito mais daquilo que você entende, porque essa palavra insistiu no grego é anakazo. Significa sim, Jesus insistiu com pressão. Jesus não disse assim, olha, entre no barco. Jesus deu uma ordem, insistiu, ei, entre no barco. Porque agora não era um convite. Jesus estava ordenando. Jesus estava praticamente ali obrigando, porque essa palavra significa obrigar, forçar, pressionar alguém a fazer algo. Ai, mas Jesus, ele faz um convite, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Sim, ele faz um convite, mas depois que você aceitou esse convite e decidiu e confessou Jesus agora como Senhor, ele vai insistir em algumas coisas. Ele vai pressionar, é insistir com força, é nos constranger para algo. Então, esse texto, quando a gente leu, e a gente lê logo a seguir, Jesus compeliu, Jesus insistiu, vamos, olha, entre no barco. Não foi bem assim que ele disse. Quando ele obrigou, quando ele pressionou, ele não estava dando uma opção de entrar ou não entrar. Não havia duas opções, só havia uma opção: entre no barco e vão para o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Entre no barco, mas por que dessa pressão? Por que dessa insistência? Por que ele insistiu tanto para que eles entrassem no barco? É porque todas as vezes que Jesus te pede algo e te insiste com algo, é para te ensinar e fortalecer a sua fé. A nossa igreja é uma igreja de discipulado. Ai, pastor, mas eu não gosto de discipulado. Você vai se constranger. Você vai ficar constrangido. Porque a nossa visão é uma visão de discipulado. E a palavra discipulado é ensino. A palavra discipulado é correção. A palavra discipulado é insistência, é pressão. Muitas vezes, mas eu digo assim, muitas vezes, para minha caminhada, houve uma necessidade de uma pressão sobre a minha vida. Porque eu gostava de conforto. O meu temperamento ainda não me ajudou no discipulado, porque o meu temperamento é melancólico. Ixi, que dificuldade! Porque quando vinha pressão, eu ficava bravo com a pessoa.
E eu não entendia que a pessoa, na verdade, estava me ensinando, me ajudando e consolidando a minha fé. Mas eu ficava bravo com ela. Indignado, com raiva. Matei já uns 3, 4. Aí fiquei com ódio. Porque eu não aceitava. Sabe por que eu não aceitava? Porque eu não sabia lidar com a pressão. Sabe qual é o problema de quem não sabe lidar com essa insistência, com essa pressão? É igual a história de 2 homens vizinhos que resolveram plantar uma árvore. Já ouviu? O apóstolo William que conta essa história, mas faz sentido eu contar ela. Diz a história que 2 vizinhos compram a mesma árvore e eles plantam no seu jardim. E um, muito ocupado, plantou, regou o primeiro dia, e o outro, mais cuidadoso, que também plantou, um acordava todos os dias de manhã e regava a árvore, regava a plantinha. O outro regava um dia sim, o outro não. Eu acho que era a Thaísa, cuidando das plantinhas aqui. O outro todo dia regava, cuidava. Plantinha, deu nome para plantinha, e regava. Mas o outro plantou, regou uma vez, outra. Seus compromissos regavam uma semana sim, a outra não. E foi crescendo a árvore, foi crescendo. E um dia ele foi viajar. E ele passou alguns dias fora. E quando ele estava fora, houve uma tempestade na sua cidade. E quando ele retorna, e quando ele chega na sua casa, e quando ele observa a casa do vizinho, a árvore do vizinho estava tombada, com a raiz para fora, mas a dele estava firme, a dele estava de pé, caiu assim algumas folhas, mas ela permaneceu intacta. Sim, mas o que tem a ver? É porque as suas raízes se aprofundaram em busca de água, enquanto a outra que recebia água todos os dias não precisou se esforçar para aprofundar as suas raízes, porque ela recebeu água somente para permanecer de pé, enquanto a outra aprofundou, buscou água e fez com que a sua busca não somente a manteve de pé, mas ela teve força para resistir às tempestades. Enquanto uma só recebeu água para mantê-la de pé, a outra aprofundou as suas raízes. Por isso que Jesus, nesse dia, queria ensinar os seus discípulos, queriam fazer com que os seus discípulos crescessem e andassem agora por fé, e não por aquilo que eles estavam vendo. Qual é, então, o sentido de insistir em entrar no barco, forçar a entrar no barco? É porque Deus quer ensinar você a se manter de pé e a permanecer de pé nos dias mais difíceis que a vida vai te levar a ter. Pessoas confusas, elas não andam por fé. As pessoas confusas não permitem enxergar por fé, mas somente por vista. Pessoas confusas, elas são abaladas por qualquer vento. Elas são abaladas pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades. Enquanto um homem de fé continua crendo, colocando a sua confiança no Senhor, porque Ele sabe aonde ele foi plantado, e a Bíblia vai dizer bendito o homem que confia no Senhor, e cuja sua confiança é o Senhor,
porque será plantado como árvore junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e não deixa de dar o seu fruto. Sabe por quê? Porque ela está plantada junto a ribeiros de água, e esse ribeiro é Jesus na sua vida. Eu quero te dizer que você é essa árvore plantada em um ribeiro, e esse ribeiro tem um nome. Você foi plantado nos pés do Senhor, e a sua confiança é o Senhor, a sua confiança está no Senhor, porque quem confia no Senhor não se abala pelas tempestades, pelo vento forte, pelas ondas que se dá, porque as suas raízes estão consolidadas, e a sua fé te mantém de pé. Você crê nisso? Você pode então expressar para Deus a sua confiança? Isso está para a nossa vida espiritual. Quem tem a vida no Espírito, dificuldades, lutas, provações, sabe que é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos ensinar algo através dessa situação. Na vida emocional, pessoas que fogem de qualquer desconforto não desenvolvem a resiliência. E para essa geração, para esse tempo que nós estamos vivendo, se a pessoa não tiver resiliência, ela não suporta os ventos, ela não suporta as tempestades. Quem enfrenta com dores, com Deus, com maturidade, cria raízes emocionais profundas. A resiliência, na verdade, essa palavra é usada na física. É esticar para trás, puxar para trás. Na física, todo material resiliente, ele é esticado ou ele sofre uma pressão, e a pressão sobre o objeto ou sobre o material a deforma. É igual você pegar um elástico, uma mola, esse material, um material resiliente, um elástico, você puxa, você estica, você o deforma, mas por ele ser resiliente, ele sai do seu estado normal, ele deforma, mas depois de passar pela pressão ou despressionado, ele volta pelo seu estado original. O problema é quando não aprendemos com as situações, não enfrentamos as situações, reclamamos e transferimos as responsabilidades, nós nos tornamos pessoas duras, argumentativas, da qual nós não suportamos pressões, porque depois de pressionado, por não termos resiliência, nós quebramos facilmente, nós deixamos de crer facilmente. Vocês sabem, eu fiz uma reunião, eu contei a situação que aconteceu na minha casa, tive que ir para o Senhor. O bom de caminharmos, Lívia, com Deus, é que Deus coloca pessoas resilientes, sábias, que já passaram por pressões e que aprenderam nas pressões a suportar dores, crises. Nunca passei por isso. Mas eu tenho amigos, pastor, que já passou. E quando eu busquei, ora por mim. Me ajuda, me dê uma palavra. Ministra aqui o meu coração. Ministra aqui a minha alma que está abalada. Ministra aqui o meu sentimento.
Eu poderia escrachar, gritar, mandar embora o meu filho, discutir, a culpa é sua, tá vendo? Você acorda cedo, você mima. Você passa a mão. Agora não aprendeu. Mas eu assumi a responsabilidade, porque eu subi uma montanha e a minha montanha me ensinou que eu não posso dizer essa palavra, mas que as cagadas que eu faço, as merdas que eu faço, a responsabilidade é minha. Então, em vez de eu transferir, eu assumi, porque as minhas experiências lá atrás me ensinou a ser resiliente hoje. Então eu sou esticado, eu sou pressionado, eu sou machucado, o diabo fala, mas tem uma voz, a voz do Espírito, da qual eu ouvi lá atrás, e agora eu reconheço. Então eu sei qual voz eu devo ouvir, eu sei para onde eu devo ir, e a resiliência me fez ter pés firmes. Então a crise chegou, a crise veio, até que balançou, até que deu uma chacoalhada, mas lá atrás, quando eu passei, Jesus estava no barco, acalmou a tempestade, e agora mesmo eu não vendo ele no barco, porque o texto que eu li, Jesus insistiu, Jesus disse assim, ó, vem aqui, entra nesse barco, entra nesse barco, entra no barco, eu estou insistindo, e é com força, entra no barco, e vai, porque eu vou despedir a multidão. Despediu a multidão, e subiu para orar. Então fica aí, no meio do caminho, quando já estava a alguns quilômetros adentro, o que aconteceu? Tempestade. Eu acredito que um disse assim, corre lá, chama Jesus lá no barco, está lá embaixo. Aí o outro, tu esqueceu que Jesus ficou lá na beira? Aí eles começam a gritar. Gritar de medo, gritar de desespero. Sabe por quê? Quando você não aprende, na tempestade de hoje, nas outras que vêm, da mesma forma o medo te amedronta. Porque a tempestade só vem para mostrar qual nível de fé você está andando e você está tendo. A tempestade revela, como a Nicole disse, revela a fé da qual você diz, da qual você ora e da qual você crê. Nesse dia a fé deles revelou que eles eram medrosos, que eles não tinham aprendido quando Jesus estava no barco, quando Jesus estava ensinando, aquele momento do sobrenatural, de ver o vento calar, de ver a autoridade que Jesus tinha, não foi o suficiente. Sabe o que é importante e o que é bom? Que Jesus, ele tem paciência para ensinar. Às vezes ele diz, até quando, Senhor? Até quando, Deus? Mas ele tem paciência para nos ensinar. Graças a Deus. Eu também digo, graças a Deus. Aí eles estão com medo, gritando, apavorados. Quem vem ao encontro? Andando sobre as águas. Isso aqui é muito forte, isso aqui, se você entender isso no Espírito, eles começam a gritar, e quando Jesus aparece, o que eles falam? Fantasma!
Era noite, tinha vento, tinha chuva, tinha onda, tinha tempestade, tinha o medo, tinha o pavor, tinha tudo isso, mas Jesus era um fantasma. Para de fazer Jesus o Gasparzinho da sua vida, o fantasminha camarada. Ele é real. E por ele ser real, ele não se parece com fantasma. Ele se parece com o Espírito Santo. Aquele que carrega nas suas mãos o poder, aquele que vem em direção para estender uma mão. Na crise, não tem um mar para te afogar, mas tem uma mão estendida para te ajudar. Nesse tempo de crise que eu passo, que eu estou passando, não faltou mãos para dizer: pastor, estamos juntos, conta comigo. Esse dia eu sentei com o Ricardo, senta aqui, ele contando, e ele foi uma das primeiras pessoas que eu disse o que estava acontecendo. Ele disse: pastor, Deus é contigo, olha, vamos aqui orar, conte comigo. Às vezes a mão de Jesus estendida é a vida do seu irmão, de um homem de Deus, do seu líder, do pastor. Vem para nos tirar das confusões e das crises, para nos ensinar algo, porque a tempestade revelou quem era Jesus. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então a tempestade revelou quem é Jesus. A tempestade revela Jesus na nossa vida. O que tem a mão estendida, o que ouve o nosso clamor, o que vem para nos socorrer, aquele que cuida, aquele que nos resgata, aquele que não permite que as ondas nos levem, aquele que não permite as águas nos afogar, aquele que tem no seu coração e escuta com seus ouvidos o grito de socorro. Tem diferença o grito do murmurador com o grito daquele que clama pedindo socorro. E ele ouviu a minha murmuração, e os seus ouvidos se inclinaram. Está lá em Satanás capítulo 2, versículo 3. Porque é ele que escuta as nossas murmurações, e ele gosta. E ele vibra, e ele assim faz festa. Mas a minha Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo capítulo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele se inclinou. Por isso que a montanha nos ensinou e revelou para quem subiu um homem que não conhecíamos, que habita dentro de nós. Aquilo que Moisés falou, eu estava com vontade de ir embora. Quando eu cheguei, aí que eu tive a certeza de vontade de ir embora. E quando eu subi, aí que eu tive mais certeza de ir embora. Até que a montanha revela. Até que a montanha revela que a oração é que nos dá força. É aí que a montanha revela que quando nós esvaziamos da nossa força,
O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É aí que a montanha revela que na oração, que no clamor, a mochila fica mais leve, os nossos passos ficam mais firmes, a nossa experiência com o Espírito Santo fica mais sensível, porque depois tudo que não fazia sentido, Deus revela, e tudo que acontece tem um propósito, tudo que se faz tem um ensino. Hoje, na tempestade da sua vida, Jesus está no barco para te ensinar, ou Ele está vindo por sobre as águas, te socorrer, porque ouviu a voz daquele que clama. Fica de pé no seu lugar. Jesus, Ele nos empurra para lugares desconfortáveis. Ele não só nos convida, Ele nos constrange para o centro da sua vontade. A obediência dos discípulos os levou para uma situação de vento contrário. Obedecer não significa te levar, a obediência não significa que ela te leva para um mar calmo e tranquilo. A obediência, ainda que te leva pela tempestade, ela te ensina que este lugar continua sendo o centro da vontade de Deus. É por isso que aceitar Jesus, Ricardo, não significa que tudo na sua vida vai dar certo, que tudo que a partir de agora vai ser paz, que tudo vai ser mil maravilhas. Não. Aceitar Jesus significa que a obediência pode te levar para o mar em fúria. Só que a obediência te coloca no lugar seguro, aonde a presença de Jesus é a certeza e a garantia que você não vai se afogar. Levante assim as suas mãos. Nessa atmosfera que nós começamos em adoração, nessa atmosfera que nós começamos louvando, clamando ao Senhor, na atmosfera quando entendemos que Deus é a nossa prioridade. E agora, depois de você receber a palavra do Senhor, de você entender que foi Ele, e é Ele que te pressiona, é Ele que está forçando, é Ele que não te dá, é Ele que não está te dando uma opção de não entrar. Barco na Bíblia significa ministério, barco na Bíblia significa igreja, barco na Bíblia significa chamado, barco na Bíblia significa servir, barco na Bíblia significa o centro da vontade de Deus que nos chama para um propósito.